Neste vídeo, abordaremos um pouco mais sobre a atualização do Banco Taxonômico do Brasil, quando se trata do banco de dados integrado, ou seja, a integração de todas as fontes de referência que foram citadas nos vídeos anteriores. A aplicação que consegue fazer a integração de forma consistente é a API Taxonomy Integration, desenvolvida especificamente para consolidar todas as fontes oficiais num único banco. Primeiramente, vamos discutir por que é necessária a integração desses dados, e para isso, vamos voltar na tabela taxon.txt, com os dados taxonômicos das fontes de referência. Como podemos observar, estão em abas diferentes. O primeiro passo é consolidar as planilhas em uma planilha só. Para isso, o primeiro problema a resolver é a questão do taxon ID, pois ele acaba se repetindo entre as diferentes fontes. Por exemplo, o taxon ID número 25 se repete no GBIF Backbone, para o reino Bactéria e também na lista de referência da flora e funga do Brasil, onde faz referência a um reino diferente, no caso Plantae ou Fungi. Desta forma, a numeração está repetida e, embora seja uma situação normal e esperada, precisa ser corrigida. O principal objetivo da integração é atribuir, portanto, um novo taxon ID para cada um desses registros numa planilha única consolidada. No PostgreSQL, existem as sequências que vão gerar números aleatórios, conforme os dados forem entrando nas tabelas, e também será necessário guardar o taxon ID original. Para isso, tem uma tabela auxiliar, que vai fazer esse link do taxon ID novo criado no banco integrado, com o taxon ID antigo da fonte original. Desta forma, conseguimos ter a rastreabilidade de onde vem o dado e como se transformou. A continuação mostra-se o fluxo da aplicação API Taxonomy Integration. Assim que a API for requisitada, será criado todo o esquema para o novo banco de dados integrado a partir do banco bruto. Além disso, serão criadas todas as tabelas necessárias e inseridas outras tabelas de suporte. As tabelas de suporte contêm o nome das fontes, o nome dos reinos e o nome de todos os níveis taxonômicos. Todos os níveis taxonômicos citados em vídeos anteriores, como por exemplo, tribo, infraordem, superordem, subespécie, que vão além da hierarquia básica, estarão linkados nas tabelas de suporte. 3 tabelas de suporte são inseridas através de um CSV diretamente no banco de dados. Depois será inserido cada base de dados de referência e as tabelas correspondentes seguindo a sequência da lupa. Primeiramente será preenchida a tabela de autor, depois a tabela de taxonomia com todos os níveis taxonômicos, a tabela reference, que vai fazer a ligação entre o taxon ID novo, calculado com o taxon ID antigo da fonte original, processo que detalharemos no final do vídeo. Depois a tabela Name Usage, o preenchimento do Parent Underline ID para o banco integrado. Posteriormente, será preenchida a tabela de sinônimos, a tabela de vernaculares ou nomes comuns, a tabela de Publication e, por fim, será preenchida a tabela Morphology, por meio de novas requests para a API Name Parser. Esta sequência de preenchimentos será executada para cada fonte de dados da flora, fauna e o resto de reinos. No final dessa etapa, consolidando nosso banco de dados, criaremos algumas views das tabelas, recortes das tabelas de interesse para gerar os arquivos Darwin Core com todas as fontes de dados integradas corretamente, com taxon ID únicos e mantendo a consistência necessária. Agora mostraremos no banco PostgreSQL as tabelas de suporte mencionadas no passo 2 da integração. A tabela Kingdom é uma das tabelas de suporte, como todos os reinos e o código da nomenclatura e a origem ou fonte original. Tais tabelas são criadas mediante o código da aplicação. Voltando para o código, o primeiro passo necessário é o de inserir as tabelas de suporte. Essas tabelas de suporte estão num diretório dentro do código da API Taxonomy Integration,
na parte de Support Tables. Por exemplo, a tabela Kingdom, que foi mostrada no PostgreSQL, tem o CSV que é padrão, e conforme for adicionando outros reinos futuramente, deverão ser inseridas as relações do nome, reino e código da nomenclatura. Outra tabela que também é inserida diretamente via esse Support Table é a tabela Rank. A tabela Rank é a tabela com toda a hierarquia taxonômica detalhada, desde domínio, reino, sub-reino e todas as possíveis divisões numeradas, ou seja, com ID, seguindo uma ordem. Esta ordem segue uma ligação com o pai ou nível taxonômico superior, o pai requerido. Por exemplo, para Phylum, o pai requerido é o Superphylum. Porém, se não tem o Superphylum, irá direto para o reino. Então, basicamente, são as colunas que compõem esta tabela. A última tabela de suporte é a tabela da origem dos dados, Origin, onde ficam registradas informações da origem dos dados e catálogos. E depois disso, seguimos na execução da nossa API para o carregamento dos dados de fauna, flora e demais taxons. Como ocorre o carregamento desses dados? Os dados consolidados encontram-se em um outro banco de dados, que é o banco de dados Taxonomy Bruto. Então, basicamente, o que a gente faz é a recuperação de dados de tabelas do Taxonomy Bruto e transferimos o conteúdo para um outro banco de dados de destino, que é o banco Taxonomy Integrado. Como isso é feito? Aqui na estrutura do diretório encontra-se disponível um arquivo do tipo JSON, denominado Catalog of Queries, catálogo de consultas. Então são realizados selects no nosso banco de dados de origem, que é o banco Taxonomy Bruto. E depois são realizados inserts no nosso banco de dados de destino, que é o banco Taxonomy Integrado. Como podemos observar, para cada uma das fontes existe uma chave. Por exemplo, para buscar dados da fauna, tem a seguinte estrutura de fonte dos dados e tabela de destino. Então tem um select e depois um insert, e basicamente isso se repete para todas as fontes para a flora e para o backbone. Existe também uma chave inicial, que é a chave general, a mesma para todas as fontes e sem diferenciação, uma vez que estamos fazendo uma transferência de dados de um mesmo banco de dados. O update para a questão do parent ID na tabela Taxonomy, que é preenchido depois, como eu citei no fluxograma, também está gerado como geral, e também é um procedimento padrão, independente da fonte. Tem queries padrão para cada uma das fontes de referência, e tem as queries que são diferentes para cada uma das fontes, dadas as particularidades de nome de coluna, nome do reino e código da nomenclatura, entre outros. Caso algum nome de coluna mude, caso alguma nova coluna surja em cada uma dessas fontes, é aqui que vai ter que ser feita a alteração ou adição. Qualquer select que tenha que mudar ou fazer algum update será aqui no Catalog of Queries. O próximo passo é o carregamento de dados. Todo o carregamento e transformação de dados está concentrado no arquivo Transform and Load e no arquivo database.lib. O arquivo encontra-se disponível para uso e com todos os comentários para entender o passo a passo. O database.lib também está presente no banco de dados brutos, só que com outras particularidades, onde encontram-se todas as funções e métodos concentrados para poder realizar a transferência. Ou seja, são estabelecidas as conexões do banco de origem para o banco destino, a numeração dos taxon ID e as cargas. Todo tipo de manipulação de dados, desde um merge das tabelas, renomear colunas, recuperar o dado da origem, é feito via DataFrame. Como são menos de 300 linhas, é possível fazer tudo via DataFrame, sem problemas. Todo este tratamento ocorre aqui no arquivo Transformer Load, e tudo está especificado e detalhado na documentação. Durante todo o processo, são usadas funções assíncronas para ganhar um pouco de velocidade. Uma vez rodados os scripts mencionados durante este vídeo, podemos considerar que o nosso banco de dados integrado está preenchido com os taxon ID únicos
para cada uma das fontes de dados originais. No próximo vídeo, mostraremos como são criadas as views para o arquivo Darwin Core, que será usado na plataforma Living Atlas, ou que também pode ser publicado no IPT e utilizado por outras plataformas internacionais.